abra a sua Bíblia, ainda no mesmo evangelho que estamos estudando sequencialmente, Mateus, porém no capítulo 19, do versículo 16 ao versículo de número 22. Mateus capítulo 19, do versículo 16 ao versículo de número 22. Eu vou proceder à leitura, os irmãos acompanham aí na Bíblia de vocês, ou até mesmo na projeção. Diz assim um texto bíblico: Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor, a palavra do Senhor está diante de nós, a mesma fora lida, mas nós não queremos somente ler, nós queremos aplicar, conhecer e viver por ela. E é por isso que suplicamos que através do Teu Santo Espírito, pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito, fale conosco, nos abençoe e nos ajude a viver pela Tua palavra, para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus, o nosso comum Salvador. Amém. Existe uma fábula que talvez você conheça desde pequeno. Acredito que todos vocês conhecem, ainda que nunca tenha visto, porque é uma fábula. É a história da lâmpada mágica. Antigamente nós não tínhamos as lâmpadas como nós temos hoje. As lâmpadas, conforme a fábula da lâmpada mágica, é aquela que antigamente se colocava uma lamparina, né, que se colocava querosene, um combustível, e então acendia ali, que inclusive faz parte do símbolo da enfermagem. E então aquela fábula conta que uma pessoa andando pela rua, ao tropeçar na lâmpada mágica, o que é que ela faz? Ela esfrega, né? E o que é que acontece com a lâmpada mágica? Sai um gênio. E então o gênio diz que você tem direito ao quê? 3 pedidos. Todo mundo conhece, tá vendo? E normalmente o que é que se pede? Dinheiro, né? Se tivesse essa oportunidade para você, suponhamos que fosse um fato, e talvez essa história seja bem comum, bem vívida, que já virou piada e tantas outras coisas mais, por causa dessa questão do nosso desejo, o que nós desejamos, qual a vontade do nosso coração. E normalmente é dinheiro. Se for o homem, na piadinha, sempre fala mulher bonita, né? Se for um baiano é farinha, se for um mineiro é queijo. Então, todo mundo coloca ali o desejo do coração no pedido que possa lhe trazer satisfação, que possa lhe trazer algo benéfico, o que o coração tanto deseja. Quando nós pensamos nesse aspecto, nós podemos imaginar, dentro de uma aplicabilidade, o contexto bíblico, onde alguém vai até o Senhor Jesus, pedindo algo ao Senhor Jesus, e nesse pedido, ele está como que aquele rapaz que está diante de uma lâmpada mágica, ele está pedindo algo que o seu coração tanto quer, tanto deseja, porque ele prova isso através até do cumprimento dos mandamentos. Ele é beneficiado em uma forma cultural, em aspectos que nós desejamos, mas ele ainda não tinha o principal. E é pensando nesse aspecto que nós vamos então estudar nesse texto hoje. E diante da expressão dele, eu gostaria inclusive de tirar o tema do nosso sermão: o que nos falta? Porque ele diz: tudo isso tenho observado, o que ainda me falta? O que nos falta? O que falta para você? O que falta para mim?
Nós desejamos tantas coisas neste mundo, mas a pergunta é: tem faltado alguma coisa? E nós vamos então partir do princípio, da premissa que quando nós temos Cristo Jesus, quando nós seguimos a Cristo, nada nos falta. E quando nós não seguimos a Cristo, nós podemos ter tudo nessa vida, mas ainda nos faltará o mais importante, nos faltará algo. E é sobre isso que nós vamos meditar então na noite de hoje. Olhe novamente para o texto. O texto começa da seguinte forma: e eis que alguém, uma pessoa bem definida. O autor bíblico Mateus, ele vai descrevendo com o passar do tempo quem é essa pessoa, ele vai desdobrando, desnudando a figura dessa pessoa que vai até Jesus. Mas ele começa assim: eis que alguém, ele começa de uma forma indeterminada e vai ampliando a manifestação de quem é esta pessoa. E esse alguém que é de forma indeterminada, que inclusive não tem o nome dele, mas mais à frente vai clareando cada vez mais quem é esta pessoa. Esse homem, que também não é dito que é um homem, mas nós já sabemos porque nós conhecemos a continuação do texto, mas vamos entender essa dinâmica da progressão, da revelação dessa pessoa que se aproxima de Jesus. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Então perceba que a premissa basilar dele é que ele deseja algo, e ele está buscando esse algo, ele tem esse desejo no coração, ele está em busca da vida eterna, e ele pensa que ele pode fazer alguma coisa para conquistar essa vida eterna, para ter essa vida eterna. Perceba a expressão alcançar. E então ele reconhece que Jesus é o mestre, ele reconhece que Jesus é bom, ele reconhece que ele pode fazer alguma coisa boa para herdar essa vida eterna. E então o Senhor, que conhece o coração daquele homem, ele começa a desconstruir o pensamento dele. E é assim que Jesus faz com as nossas vidas, quando nós nos aproximamos dele com pressupostos, com entendimento, com uma questão que já vemos, que já nos apresentamos diante dele com um argumento, uma expressão bem trabalhada, com pressupostos e tudo mais. E então o Senhor começa a desconstruir a argumentação dele, começa a desconstruir o pensamento dele, e dizendo o seguinte: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só há um, e é Deus. E interessante quando o Senhor Jesus vai falar isso, sabe por quê? Porque alguns podem pensar que essa expressão está desconectada do todo do relato bíblico, mas quando nós observamos a sequência da expressão de Jesus, porque o Senhor não termina a expressão, a sua frase, a sua lógica aqui, ele diz: porém, mas se você quiser entrar na vida, guarda os mandamentos. E então aquele rapaz diz: quais? E aqui é que está a conexão do bom é Deus com o que está por vir, que é exatamente o que o Senhor fala quanto à guarda dos mandamentos, porque o Senhor só fala dos mandamentos que estão relacionados ao próximo. É aquilo que nós chamamos da segunda tábua da lei, quando nos primeiros 4 mandamentos, dos 10 mandamentos, nós encontramos a nossa relação para com Deus, e então os outros 6 na nossa relação para com o próximo. E então quando ele pergunta, aquela pessoa pergunta para Jesus quais os mandamentos que ele deveria guardar, então o Senhor não fala: não terá outros deuses diante de mim, e todas as outras questões relacionadas, lembra-te do dia de sábado para santificar, e então o nome do Senhor que precisa ser honrado, nada disso é dito. Antes é colocado no segundo aspecto, na segunda tábua da lei, aqueles mandamentos que se referem à nossa relação com o próximo. E por que isso? Porque bom é um Deus, e ainda que ele tivesse uma vida ilibada, em uma moralidade, isso não o levava a um aspecto de agradar a Deus na profundidade do que significa agradar a Deus. Ainda que ele pudesse guardar os mandamentos, mas o Senhor só dá uma lista daqueles que ele realmente cumpria, mas ele cumpria como uma forma de alcançar a vida eterna, ele cumpria como um desejo do seu coração por ter Deus. Mas ao passo que
nós vamos meditando no texto, nós vamos perceber que ele não tinha Deus como precisava ter. E então nós temos aqui a expressão de um desejo que é do coração daquele homem, e ele tem nessa busca por Deus, mas lhe faltava o principal, porque ele mesmo reconhece isso. O Senhor então dá a lista: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós temos uma lista dada pelo Senhor Jesus no aspecto da relação com o próximo, e depois dessa lista ele diz: tudo isso tenho observado, o que ainda me falta. Gostaria de salientar dois aspectos aqui dessa expressão e também do cumprimento da lei de Deus. O primeiro aspecto é que esse homem ele era religioso, ele cumpria os mandamentos, ele guardava os mandamentos, ele conhecia os mandamentos. Então ele está querendo Deus. E quando nós pensamos em desejos que a humanidade e que o coração da humanidade pode realmente ter, nós podemos perceber que esse é um desejo que muitos gostariam de obter. Uma vida com uma honra diante da sociedade e com um bom nome, um nome afamado, uma pessoa honrada, uma pessoa que pode circular na sociedade e as pessoas olharem para ele e falar: esse rapaz é um rapaz exemplar. Portanto, nós encontramos nessa pessoa uma conduta que outros admiram e que muitos gostariam de ter. Quando pensamos nesse aspecto, nós encontramos muitas pessoas que buscam na religião exatamente cumprir os mandamentos com a intenção de conquistar algo de Deus, mas também como algo desejável para o seu próprio coração. Porque o que eu gostaria de falar aqui é o cerne do evangelho, que é o seguinte: quando nós queremos cumprir os mandamentos a despeito de Deus, o nosso coração perde todo o foco do que é o evangelho, do que é o cristianismo, e nós cumprimos o mandamento para uma glória pessoal. Esta é a verdade do todo o evangelho. Ou o ser humano, ele cumpre os mandamentos para honrar a Deus, ou quando ele cumpre os mandamentos, mesmo que ele esteja buscando Deus, mesmo que ele seja desejoso por Deus, mas se de fato e de verdade o seu coração não está em Deus, e não está em cumprir a vontade do Senhor de forma completa, de forma cabal, no final das contas, aquele desejo dele se torna um ídolo. Porque nós não temos como servir a dois senhores: ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Mamon, ou nós servimos a nossa autoestima, ou nós servimos a nós mesmos. A grande verdade é que ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a satisfação que o nosso coração deseja longe de Deus. Nós não queremos a satisfação em Deus, mas nós queremos a satisfação que o dinheiro nos dá, que a nossa conduta ilibada pode nos dar, que a nossa moralidade pode nos dar, e tantos outros aspectos dentro de uma satisfação pessoal. A satisfação pessoal a despeito de Deus, quando eu deixo Deus de lado, é uma satisfação idolátrica e que traz a perdição da nossa própria vida. Ainda que aquele homem estivesse buscando a Deus na sinceridade, mas o coração dele não pertencia ao Senhor, e nós vamos ver isso mais à frente. E quando nós pensamos nesse aspecto, nós podemos olhar muitos que estão buscando na religião um sentido de segurança, mas quando não é em Deus de fato e de verdade, acaba que esse conceito de segurança, de satisfação e de realização acaba se tornando uma idolatria. Os reformadores falaram do sensus divinitatis e do semen religionis, duas expressões latinas. Uma diz que é o senso do divino, e o outro que fala sobre a semente da religião, no aspecto de que Deus colocou no coração do homem esse senso do divino, essa semente da religião, para desejar Deus, para buscar Deus, mas sem a busca certa no evangelho, e o evangelho nos alcançando, nós então invertemos essa situação e buscamos Deus de forma errônea. É como disse bem Billy Graham no seu livro Nascer de Novo, quando alguém, ilustrando essa realidade, alguém estava procurando debaixo de um poste
e ali ele estava procurando a sua carteira, e um outro rapaz passou do lado e disse: você perdeu alguma coisa? Ele disse: eu perdi minha carteira, eu vou lhe ajudar a procurar. E depois de procurar ali naquele espaço, ele disse: olha, não encontramos aqui, você tem certeza que você perdeu aqui? Ele diz: eu não sei onde eu perdi. E por que você está procurando aqui? Porque aqui tem a luz e aqui é mais fácil de procurar. Nos outros lugares nós encontramos só a escuridão. E então Billy Graham vai usar essa ilustração para fazer uma ponte de que os homens sem Deus estão procurando Deus aonde eles desejam. Eles não sabem onde encontrar Deus, mas eles estão buscando Deus nas realidades que eles não sabem, porque lhe falta luz, porque lhe falta conhecimento. Nós só podemos encontrar Deus no Evangelho, nós só podemos encontrar Deus na verdade bíblica. Mas as pessoas ao redor do mundo estão em busca de Deus, assim como os índios, ao buscar Deus, criam seu próprio Deus, e tantas culturas criam seus deuses. Mas no final das contas, mesmo que o homem tenha essa revelação natural, essa revelação geral de que existe Deus, nós só podemos ter o Deus verdadeiro quando nós o encontramos no Evangelho, quando nós o encontramos na pessoa de Cristo. Portanto, ele vai à pessoa certa, ele vai até Jesus, mas ele está com a concepção equivocada, e além da concepção equivocada, ele tem um coração que não é um coração correto diante de Deus, porque ele deseja alcançar essa salvação, mas ele ainda tem algumas coisas que o coração haverá de demonstrar um pouco mais à frente na nossa narrativa e na nossa explanação, apesar de que você já conhece o texto e você também ouviu a leitura do mesmo e sabe o desfecho da história desse rapaz. Mas nós precisamos salientar que há essa revelação do caráter e da pessoa deste homem de forma progressiva nos é anunciada, e portanto nós podemos já imaginar que esse homem tem uma vida ideal, que esse homem tem uma vida boa, porque vai demonstrando aos passos quem ele é. E então nós encontramos algo que está relacionado às suas atitudes. O que ele faz e o que a pessoa faz determina muito bem quem a pessoa é. E nós encontramos aqui um homem religioso, um homem que está buscando Deus, que está buscando a vida eterna. Ele está procurando, ele está realizando algo. E aqui eu gostaria de dizer que, de uma forma, nosso sermão hoje ele é evangelístico. E quando nós falamos isso, alguns podem falar bem assim: mas isso não se aplica a mim. Pelo contrário, eu acredito que isso se aplica a todos nós que aqui estamos, porque quando nós pensamos no Evangelho, primeiro, nós precisamos pregar o Evangelho para nós mesmos todos os dias, e segundo, nós podemos incorrer no mesmo erro deste homem, porque ele cumpre os mandamentos. E muitos religiosos que frequentam a igreja acreditam que podem alcançar a salvação, que vivem para Deus, mas a religiosidade dele se torna um ídolo. Ele ama tanto a igreja, ele ama tanto o que ele faz na igreja, que ele deixa de amar o Senhor, que ele não entende que ele não é salvo por causa das suas obras, ele não entende que ele não é salvo porque ele realizou algo, e que ele não é salvo com base naquilo que ele deseja, mas ele é salvo por causa da graça e do amor do Senhor, por causa do alcance do Evangelho, por causa da obra salvífica de Cristo. É por isso que nós precisamos entender o Evangelho não como uma regra de moralidade de conduta, mas nós precisamos entender o Evangelho como aquele que morreu na cruz por nós, aquele que nos salvou, e assim nós damos o foco correto, o foco verdadeiro das Escrituras e do Evangelho na vida prática, porque, como disse bem Tim Keller, o Evangelho nunca foi faça algo para alcançar algo, sempre foi Deus fez algo e então Ele nos deu esse algo, e depois que Ele nos deu esse algo, Ele disse faça, cumpra. Porque quando nós pensamos na realidade de que o Evangelho é algo que eu faço para conquistar a salvação, então eu não entendi o Evangelho. Mas o Evangelho sempre foi Deus fez algo por nós, e é por isso que depois que Deus fez algo por nós, Ele nos dá um código de conduta para vivermos de acordo com a santidade que Ele mesmo estabeleceu, mas como agradecimento, como forma de entendermos o resgate do Senhor, e então assim nós caminhamos de acordo com o Santo Evangelho. Ele disse
disse, Tim Keller, falando sobre essa realidade, ele disse que é só olharmos para o Antigo Testamento. Deus não chegou para Moisés e para o povo de Israel e disse o seguinte para eles: olha, cumpra os mandamentos, e se vocês cumprirem bem os mandamentos, eu vou tirar vocês daqui do Egito. Não foi assim que aconteceu. O que foi que aconteceu? Deus resgatou aquele povo do Egito e depois então deu os mandamentos. Então o mandamento nunca é uma forma de cumprir para que eu possa me salvar. Pelo contrário, Deus nos resgata e depois Ele dá a lei e depois Ele diz o que nós devemos fazer como uma forma de agradecer e engrandecê-lo. Portanto, pense no Evangelho de uma forma completa e não simplesmente na sua parte. Não pense no Evangelho como uma lei que você cumpre e você alcança a salvação. Evangelho significa boa notícia. Lógico que a lei faz parte do Evangelho, mas não como uma forma de conquistar o Evangelho, mas de uma forma de glorificar ao Deus que lhe salvou por meio do Evangelho. Essa é a verdade bíblica, essa é a verdade que aquele homem não conseguiu enxergar, porque ele estava buscando essa salvação a partir das suas forças, mas o seu coração estava totalmente perdido. E ele sabia disso. E aqui é que entra essa segunda parte que eu disse. Ele diz: tudo isso tenho observado, o que ainda me falta. Ele sabe que ele não tem a salvação. Ele sabe que ele não tem aquilo que ele tanto deseja, mesmo cumprindo os mandamentos. Ele sabe. E meus amados irmãos, a grande verdade é que aquele que é um religioso, que é aquele que não tem Deus, no final das contas ele sabe. Ele pode tentar mascarar por causa do seu ídolo, por causa do seu coração corrupto e pecaminoso, tal realidade da ciência de que ele não tem Deus. Ele pode tentar mascarar isso, e muitas vezes ele mascara, e ele até pode dizer, mas no fundo, se ele for sincero para com a própria alma dele, ele sabe que ele está perdido. Eu lembro que quando eu ainda estava no tempo de criança, para minha adolescência, eu queria me enturmar com alguns amigos do bairro, e eles saíram certa feita para dar bagodada. Não sei se você já ouviu essa expressão, badogada. É porque lá na Bahia o estilingue se chama badog, e as pessoas pegavam, as crianças principalmente, e saíam para atirar em animais. E eu, querendo me enturmar, fui com os meninos, ainda lá, não lembro exatamente a idade, mas estava saindo da criancice para pré-adolescência, alguma coisa assim. Eu lembro que foi antes de me converter, por isso que eu dou essa faixa etária. Eu não me lembro muito, mas lembro necessariamente desse fato específico, que eles estavam atirando nas lagartixas, e então elas morriam. E quando eu cheguei em casa, aquilo me incomodou tanto, e eu fiquei pensando, para onde é que vai a alma da lagartixa, né? O que acontece depois da morte? E eu fiquei encabulado, como criança que era, e entrei em parafuso, e eu senti tristeza na minha própria alma. Lembro disso, que eu era triste, o meu coração angustiado, pensando na morte. Já estava começando a descobrir a vida, e pensando na real existência da vida, no sentido do porquê estamos aqui, porquê existimos, para onde vamos, de onde viemos, e todas aquelas perguntas que nos inquietam e que inquietam o ser humano mesmo. E essas perguntas devem ser feitas para nos levar ao Criador, para nos levar àquele que nos fez. E então a minha alma ficou angustiada. O que eu quero dizer com isso é que todos nós, quando somos sinceros, quando refletimos sobre a vida, nós sabemos que nós estamos perdidos, nós sabemos que nos falta algo. E alguém já disse que o buraco do nosso coração é do tamanho de Deus, somente Deus pode preencher. Então, por mais que nós venhamos preencher o nosso coração com tudo que há nessa vida, que o nosso coração deseja, lembra lá do gênio da lâmpada mágica, ele dizendo, faça 3 desejos, ou até mais. Se ele disser que você pode ter 1000 desejos, ou até 2000, ou o número que for, se Deus não estiver nesse desejo, nada que você pedir vai preencher o seu coração, porque Deus é enorme, e o buraco do seu coração só pode ser preenchido por Deus. Ele é o tamanho exato
da falta que está no seu coração. É por isso que ele diz: tudo isso tenho observado, o que me falta. Eu desejo essa vida eterna, eu quero o que eu imagino que é o principal da vida. E o interessante é que na dinâmica do evangelho é assim que funciona mesmo. Quando nós entendemos que Deus é tudo que nós precisamos e tudo que nós devemos ter, então nós olhamos as outras coisas como algo que são passageiras, que podem até trazer um efeito benéfico para a nossa vida, mas não são tão importantes quanto Deus. Agora, quando nós olhamos para as realidades que consideramos como tão importantes nessa vida, automaticamente nós dizemos que Deus não é tão importante assim. A dinâmica do evangelho é que não tem como estar em cima do muro: ou nós amamos a Deus com integridade, ou nós não o amamos. Não há como servir a Deus e a mamon. Não há como olhar para a riqueza e dizer: eu desejo tanto essa riqueza, desejo tanto essa riqueza, que eu serei feliz somente quando eu tiver essa riqueza. E então, assim acharmos que quando desejamos tanto a riqueza a esse nível, nós também teremos Deus na nossa vida. Não, uma realidade exclui a outra. Essas duas realidades são autoexcludentes. Nós precisamos entender que o evangelho é Cristo Jesus e ele requer tudo de nós. E é isso que ele vai trabalhar nessa passagem, quando ele trata com aquele rapaz e ele diz: tudo isso tenho observado, o que ainda me falta. Agostinho disse o seguinte em uma oração ao Senhor, o qual ele escreveu nas Confissões. Ele disse: Senhor, o Senhor nos fez para o Senhor mesmo, e a nossa alma só terá descanso quando nós nos voltarmos para o Senhor. E é exatamente isso que acontece na nossa vida, meu amado irmão e amigo. Nossa alma só tem descanso quando nós encontramos esse descanso em Deus, porque Ele nos criou para Ele mesmo. E então nós só temos descanso quando nós olhamos para o nosso Criador e entendemos que Ele nos fez para Ele mesmo. É por isso que o nosso coração sempre terá um vazio quando nós não buscamos Deus, quando nós não temos Deus, quando o evangelho não muda a nossa história, não muda a nossa vida. E é por isso que este homem poderia ter, ainda dentro desse primeiro aspecto, uma vida ideal. Porém, ele sabia que lhe faltava algo. Ele sabia que lhe faltava algo. E então, antes de ele responder, como diz o próprio texto, tudo isso tenho observado. Antes dele dizer isso e fazer uma outra pergunta: o que ainda me falta? O texto dá uma informação daquela pessoa indefinida que havia aparecido diante de Jesus, dizendo que ele era jovem. Versículo 20: replicou-lhe o jovem. Então, aquele que era uma pessoa indeterminada, agora já temos o desdobramento de quem ele era. Ele era um jovem. E eu fico imaginando, muitas pessoas, e aqui é esse segundo aspecto do desejo e do coração do homem. Eu fico imaginando, algumas pessoas com quem eu já conversei na vida, ao longo do tempo, já disseram o seguinte: olha, eu quero curtir a vida, eu quero aproveitar a vida, e aí quando eu já estiver assim perto de morrer, aí eu vou seguir uma religião, eu vou seguir Deus, eu vou buscar a Deus. Esse é o pensamento que talvez você já tenha ouvido também. Nós, seres humanos, desejamos tanto a juventude, e lembra lá do gênio da lâmpada mágica? O que você deseja? Normalmente é algo relacionado a uma satisfação pessoal de beleza, e a juventude está relacionada à beleza, às vezes é pedido naquela figura, naquela ilustração, mulheres bonitas. Os homens, quando contam piadas jocosas, colocam exatamente esse aspecto, E por que isso? Por que esse desejo? Porque a juventude é a fase da vida que o coração do homem deseja aproveitar o máximo. E quando nós olhamos para a nossa cultura, nós encontramos uma idolatria do corpo, uma idolatria da juventude. Muitas pessoas não querem envelhecer. E quando se fala de alguns filmes, de algumas filosofias, as pessoas pensam em
quebrar o código genético do envelhecimento e viver para sempre, e ter um rosto, uma fisionomia jovial. E é por isso que as academias têm muitas pessoas, é por isso que as pessoas gastam muito dinheiro com cosméticos, pintam cabelo e fazem tantas coisas. Por quê? Porque querem ficar bem apresentável, bem aparentável. Então este era alguém que tinha a sua juventude, e ele sabia que nem mesmo a sua juventude, nem mesmo a sua religião, a sua religiosidade poderia dar ao coração dele o que ele tanto desejava. Agora, imagine o terceiro e último aspecto que eu ainda vou salientar, que é a sua juventude associada à riqueza. Imagine, alguns podem falar bem assim, principalmente os jovens que aqui estão, se você perguntar bem assim, olha, para um jovem, o que é que você acha que você tem de bom na sua vida, tal, dentro dessa perspectiva social, dentro dessa perspectiva humana? Ele provavelmente não iria falar, minha juventude. Agora, já aqueles que passaram da casa dos 50, vão valorizar muito mais a sua juventude, né? Principalmente quando lembra que corria atrás da bola, e tinha uma juventude veloz, e fazia muitos gols, igual o Cairo, e tantos outros aqui do futebol, né? Aí quando vai passando o tempo, vai ficando velho, sabe que não pode mais corresponder como no tempo da sua juventude, olha para trás e lembra daqueles áureos dias e diz, como esses dias eram bons, como eram maravilhosos aqueles dias, que eu poderia fazer isso, poderia fazer aquilo outro. Os jovens de hoje talvez não tenham essa percepção, mas ao olhar para essa associação de juventude com dinheiro, aí ele ia dizer, a minha vida seria perfeita. Porque muitos chegam ao final da vida com dinheiro, mas não tem de saúde para poder gastar o dinheiro. Mas esse homem, ele era jovem e também era rico. Mas vamos abordar ainda o aspecto da sua juventude. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós encontramos uma satisfação no nosso braço forte. E nós encontramos a beleza como sendo o nosso Deus, como sendo a nossa satisfação plena. Além da religiosidade que o ser humano busca em Deus, mas acaba não encontrando o Deus verdadeiro, porque busca no lugar errado, como eu falei na figura de Billy Graham. Eu gostaria de dizer que também as pessoas estão procurando a satisfação no lugar errado, na sua beleza e na sua força. Esse jovem é apresentado como jovem, e não é de só menos importância o relato da sua juventude no texto, é exatamente para mostrar que ele é um paradigma do desejo da humanidade quanto a uma satisfação pessoal, quanto a algo que o coração tanto almeja. Ele é alguém religioso, jovem e rico, mas nada disso pôde dar à sua alma o que ele tanto desejava. Meu amigo, eu não conheço a sua vida por completo. E alguns poderão até dizer, você me conhece sim, pastor, eu sou membro aqui da igreja, e é por isso que eu disse, eu não lhe conheço por completo, porque você tem um aspecto muito limitado aos olhos dos outros, mas que Deus conhece de forma profunda, num aspecto de busca por satisfação. Eu não sei o que realmente satisfaz a sua alma, o meu desejo é que seja o próprio Deus. Falando em desejos, o meu desejo é que Deus seja o seu desejo máximo, mas às vezes essas questões da vida, deste mundo, acabam nos ludibriando e nos iludindo, e nós procuramos satisfação e segurança nas coisas dessa terra. E quantos no período da adolescência, pelo menos eu ficava assim, preocupado com a minha imagem, e isso no sentido de beleza mesmo, não no sentido de imagem de conduta. E então quando eu ia para o colégio, e eu sempre não me achei o mais bonito da turma, e realmente não era. Hoje você pode até dizer, pastor, mas não diga isso da sua pessoa não, você até dá para passar, mas é porque você não me conheceu na minha juventude, você ia concordar comigo. E então quando eu ia para o colégio, não sei porque os homens sempre miram a menina mais bonita do colégio e acham que aquela menina é a salvação da vida dele, que ele vai ser feliz só se tiver aquela menina bonita. E assim as pessoas hoje estão querendo beleza e juventude. Por quê? Porque querem os prazeres dessa vida. Mas o interessante é que o pecado, ele mostra, e a maturidade das nossas vidas, a maturidade principalmente espiritual, mostra o que realmente importa. Todos nós vamos envelhecer, todos nós vamos morrer, se Cristo não voltar antes. A beleza se esvai, tudo nessa vida se perde. E por que colocarmos a nossa segurança em aquilo que se esvai, naquilo que se perde? É loucura. Portanto, meu amado amigo e irmão, se você tem colocado o seu coração
coração, a sua vontade naquilo que é transitório, naquilo que é passageiro, eu digo que você é um tolo. O próprio Senhor Jesus disse para um homem que disse: eu tenho a satisfação plena, eu tenho um prazer máximo, a minha alma está regalada, porque eu entesourei aqui, e agora eu tenho recurso para a minha vida inteira, estou feliz e satisfeito com aquilo que eu conquistei. E então o Senhor Jesus diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que você tem. Nós não temos nada quando nós colocamos a nossa riqueza e a nossa segurança nas coisas dessa terra, se nós considerarmos a nossa riqueza as coisas dessa terra. Portanto, eu gostaria de dizer para você que ouve o evangelho pregado por mim hoje à noite: entenda que a sua satisfação, a sua segurança e o sentido da vida você não vai encontrar naquilo que você faz, você não vai encontrar na sua beleza, na sua juventude e naquilo que você é de forma exterior. Você precisa entender que o evangelho é muito mais profundo do que simplesmente aquilo que nós vemos, aquilo que nós sentimos, aquilo que traz satisfação física. Portanto, a sua juventude não pode lhe dar o que somente Cristo pode lhe dar. Portanto, gostaria de caminhar para o terceiro e último aspecto, que são os 3 desejos, talvez, que se o gênio da lâmpada mágica colocasse para a sociedade, talvez seriam os 3 desejos que as pessoas colocariam como prioridade. Eu quero ser jovem, eu quero ser bonito, eu quero conquistar muito, e aí ele falaria de dinheiro e dentro de uma reputação diante da sociedade e de uma conduta que ele consideraria como algo fantástico. Mas o texto, diante da pergunta daquele homem que agora é colocado como jovem, mostra exatamente o último desdobramento que eu já salientei, mas você também já leu o livro e que até então não é desdobrado, não é mostrado, porque Jesus, logo em seguida, diante da pergunta dele, o que ainda me falta? Jesus então diz o seguinte, versículo 21, se queres ser perfeito. Interessante essa expressão, se queres ser perfeito. Alguém poderia dizer, a vida desse camarada era uma vida perfeita. O cara tinha uma vida diferente dos políticos da nossa época, e ainda com o dinheiro dos políticos dessa época. Ninguém poderia colocar a mão nele e dizer, você furtou, porque ele disse, eu não furto. E ele ainda é jovem. Como eu queria uma vida dessa. Mas Jesus disse, queres ser perfeito? Você está procurando essa perfeição? Você está procurando essa vida eterna que pode lhe dar essa perfeição? Então, já que você está buscando isso, você está até no caminho certo. Você está vindo me perguntar. Você está indo até a pessoa certa, mas ainda está lhe faltando algo. E é esse algo que eu vou lhe dizer. Você precisa me seguir. Mas para me seguir, você tem que abandonar aquilo que o seu coração tanto ama e tanto deseja. Venda suas propriedades e me siga. Portanto, aqui está o cerne do evangelho. Porque para termos a salvação, nós precisamos seguir a Cristo. Nós precisamos olhar para Cristo. E o que Jesus pede é exatamente isso, e nada mais do que isso: siga-me, siga-me. O interessante, e eu não vou abordar esse aspecto, dentro da sequência do texto, nós encontramos o perigo das riquezas sendo anunciado, capítulo 20 dos trabalhadores na vinha, e nós encontramos lá no versículo 34 do capítulo 20, porque é a sequência do texto, 2 mendigos cegos que estão à beira do caminho e que estão pedindo algumas coisas como mendigos que são, mas quando Jesus está passando, eles pedem a Jesus que eles pudessem enxergar, e assim eles voltam a enxergar. E o último versículo do capítulo posterior ao que nós estamos estudando, que é o capítulo 20, diz que depois que Jesus os curou, eles recuperaram a vista e o foram seguindo. Então aqueles 2 mendigos cegos agora enxergam, e eles sabem quem Cristo é, porque eles chamam Jesus por um nome messiânico, filho de Davi, e agora seguem a Jesus. Mas Jesus não pediu que esses cegos seguissem a Jesus, mas eles voluntariamente fizeram, porque eles entenderam quem era Jesus, o filho de Davi. E então nós encontramos uma dinâmica do evangelho, quando esses sabiam quem Jesus era e quem eles eram,
E o dinheiro e a segurança não estava na vida desses cegos, mas a segurança, e eles não tinham dinheiro, mas isso também não quer dizer que aqueles que são pobres colocam uma segurança em Cristo, mas isso quer dizer, segundo o próprio Evangelho, conforme o próprio Senhor Jesus disse, que é mais fácil um rico passar pelo fundo, um camelo passar pelo fundo da agulha, do que um rico herdar o reino dos céus. Então é nessa dinâmica que as riquezas podem se tornar um empecilho para a vida das pessoas. Tim Keller, no seu livro Deuses Falsos, ele fala algo interessante. Ele fala que ele encontrou uma pessoa que ele teve que aconselhar, uma mulher muito bonita, e ele diz nesse livro que a beleza daquela mulher era uma perdição para ela, porque as pessoas acabam tendo alguma coisa na vida e se fiam naquela realidade, achando que aquilo é tudo, e como ela sempre foi o centro das atenções na sociedade, ela acabou usando a sua beleza como idolatria, e ela buscava nos homens a satisfação que somente Deus poderia dar. A mesma coisa acontece com o dinheiro. Quando as pessoas têm o dinheiro, elas podem manipular muitas outras pessoas, e assim elas acham que são o centro da história, e é por isso que muito difícil é um rico entrar no reino dos céus, não por causa do seu status de riqueza, porque existem muitos ricos que são piedosos e entrarão no reino dos céus, porque o próprio Senhor Jesus disse que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Mas a dinâmica é que quando nós colocamos a nossa satisfação e a nossa realização na moeda, naquilo que é ouro, naquilo que é prata, nós tiramos a nossa satisfação de Deus. E aqui esse homem, ele não segue ao Senhor Jesus, porque ele era dono de muitas propriedades. É isso que o texto diz, e é por isso que ele é classificado como jovem rico. E o interessante é que Jesus não pede isso para ninguém, a não ser para esse homem. Você não encontra no Evangelho Jesus pedindo nada nesses termos a qualquer outra pessoa, como infelizmente algumas igrejas têm apregoado por aí. Vendam tudo, mas não é para dar para os pobres não. Pega o seu salário do mês inteiro e traga para a igreja. Não é para dar para os pobres não, é para a igreja, né? E o Senhor Jesus então diz: venda tudo, dê para os pobres e me siga. O que Jesus está fazendo? Jesus está colocando em xeque a vida daquele homem, está colocando-o na parede, está dizendo o seguinte: se você realmente quer aquilo que você disse que tanto deseja e que você está buscando na sua religiosidade, então eu lhe dou o caminho, me siga. Mas para que você possa me seguir, você tem que seguir com interesse de coração. Você não pode me seguir achando que você tem que ficar cuidando das suas propriedades, achando que você tem que cuidar da sua riqueza. E então a grande dinâmica do Evangelho é que quando o Senhor Jesus não é tudo para nós, e quando nós não o seguimos, então Ele exige que nós venhamos sacrificar aquele ídolo que nós cultivamos. É essa a realidade, porque nós só podemos seguir a Cristo quando nós abdicamos daquilo que procura nos dar satisfação e o senso de realização. E é exatamente por isso que Jesus diz: venda tudo, porque isso é um empecilho para a sua caminhada, meu filho. Dê aos pobres. E o interessante é que na dinâmica do Evangelho, o Senhor traz uma resposta totalmente diferente da pergunta dele. Você observou isso? A pergunta dele é: o que é que eu faço para conquistar, para ter a vida eterna, para alcançar a vida eterna? E lá no final, o Senhor Jesus diz: venda tudo que você tem, dê aos pobres, e você terá, e você herdará um tesouro no reino dos céus. Ou seja, além de você ter a vida eterna, você terá muitas vezes mais no reino dos céus. Você terá galardões no reino dos céus. É isso que o texto quer dizer, porque a própria sequência do texto fala sobre isso. Porque Pedro diz: Senhor, e o que será de nós que deixamos tudo e te seguimos? E então Jesus diz que aquele que deixou casa, pai, mãe, por amor do nome do Senhor, terá muitas vezes mais no reino dos céus, e os 12 se assentariam em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então a dinâmica do Evangelho é que esse Evangelho é tão fantástico que nós não fazemos as coisas para dar a vida eterna, mas quando nós somos alcançados pelo Evangelho, o Evangelho nos traz a salvação, e além de salvação, segundo a graça e a misericórdia de Deus, Ele ainda nos recompensará, nos dando tesouros celestiais. Ah, meu amado irmão, por que colocar o nosso coração no tesouro dessa vida? Por que colocar a nossa esperança e a nossa segurança naquilo que é ouro e que é perecível,
que a traça e a ferrugem corroem. Por que colocar a nossa esperança na nossa própria vida, sabendo que nós somos mortais? Porque é tolice. O Evangelho nos dá o contraponto. O Evangelho é o contraponto. O Evangelho nos apresenta Cristo, o sumo bem da nossa alma. Do que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e ainda assim perder a sua alma? Que nós venhamos entender que o Evangelho foi conquistado por Cristo e nos dado, como é dito, de graça. O Evangelho é a graça de Deus. Alguém conquistou por nós, alguém conquistou para nós e nos deu. Portanto, abracemos esse Evangelho com fé e que nós venhamos renunciar o nosso eu, que nós venhamos renunciar o nosso senso de significância a partir de nós mesmos, que nós venhamos renunciar à satisfação que o nosso coração busca tanto nas coisas dessa terra. A sua vida não pode dar aquilo que somente o Evangelho, que somente Cristo pode dar. Você não é o centro dessa vida. Cristo é o centro da vida e o centro da existência humana. Todos nós precisamos nos curvar diante do senhorio de Cristo e segui-lo, porque Ele nos chamou para isso, para segui-lo. Que nós venhamos ouvir a voz de Deus quando Ele diz, siga-me, e que nós venhamos segui-lo com firmeza no Evangelho e para a glória de Deus Pai. Amém.